Bom, galera, passei as atividades para vocês semana passada sobre calor latente do livro. Passei, acho que 6 questões, expliquei a primeira, fiz um gráfico, postei o vídeo para vocês. E agora eu vou fazer as outras questões que eu deixei semana passada, para passar mais semana que vem. Então, lá na página 47, a questão número 2 do livro de vocês fala o seguinte: em um laboratório, um professor realizou 2 experimentos para fundir alumínio. Ele estimou que no primeiro experimento, quando foram fundidos 20 gramas de alumínio, que já estavam à temperatura de fusão, foram utilizados 1900 cal. No segundo experimento, nas mesmas condições do primeiro, foram fundidos 500 gramas de alumínio. Considerando a estimativa do professor para o primeiro experimento, qual foi a quantidade de calor utilizada no segundo? Essa é a letra A, depois a gente volta para ler a B. Vamos fazer a A primeiro. Então, olha só. Professor, o primeiro, ele tinha 20 gramas e gastou 1.900 calorias para fundir essas 20 gramas. Ele quer saber qual é o calor latente. Porque no segundo, na letra A aí, no segundo experimento, ele está pedindo direto quantas calorias ele gastou para fundir, para derreter 500 gramas de alumínio, meio quilo de alumínio. Então ele já não deu calor específico, mas deu valores para a gente encontrar esse calor latente do alumínio. Então nós temos que descobrir aqui em cima o calor latente primeiro, para depois tentar fazer a A, já sabendo o calor latente, descobrir qual a quantidade de calor que ele vai utilizar aqui. Beleza, então a formulazinha está aqui em cima. Ele tem a quantidade de calor, 1.900 calorias, é igual a massa, 20 gramas. Calor latente, não tem, nós vamos achar, né? Vou colocar em evidência, 20 L é igual a 1.900 calorias. L é igual a 1.900 calorias dividido para 20. Então, multiplicando, vem dividido para 20. Posso cortar aqui. L é igual a 95 cal por grama. Achamos, então, o calor latente do alumínio que ele utilizou. Na A está falando o seguinte: e para ele derreter 500 gramas desse mesmo material do alumínio, qual a quantidade de caloria que ele vai utilizar, que ele vai gastar, que é necessário? Então, olha só, ele quer saber o que ele tem a massa, que é 500 gramas, e o calor latente acabamos de achar aqui, ó. Então, Q é igual massa, 500 gramas, vezes, achamos aqui, ó, que qual é a quantidade de calor? 500 vezes 95, 47.500 calorias. 47.500 calorias, cal, ou 4 quilocal, como vocês quiserem. Então, olha só, ele não pediu calor latente, mas nós tivemos que descobrir o calor latente do alumínio, desse experimento, para fazer a segunda, para descobrir a quantidade que ele ia gastar de calorias para derreter, para fundir 500 gramas desse alumínio. Eu vou apagar aqui rapidinho e já volto com o vídeo para a gente responder a B e a C. Com os dados anteriores, calcule a quantidade de calor usada para fundir 1 grama de alumínio. Vamos fazer ali agora, mas já vou ler a C. Analisando a pergunta e a resposta do item anterior, responda: qual é a constante de calor latente de fusão do alumínio? Então, olha só. Fizemos o cálculo aqui em cima e descobrimos que o calor latente do alumínio, 95 cal por grama. Então, olha, 1 grama de alumínio, eu vou precisar de quantas calorias para derreter? 95 calorias, já está pronto aqui, ó. Então, 1 grama eu vou gastar 95 calorias, cal de calorias. E perguntou na letra C
qual é o valor que não está mudando, qual é a constante? A constante que não está mudando é o 95. Então o calor latente do alumínio, calor de fusão do alumínio, é 95 cal por grama. Então olha, 95 calorias a cada grama, 95 calorias por grama. Questão número 3. Sabendo que a queima de 1 kg de álcool são liberadas 7.000 quilocalorias, um pesquisador selecionou uma substância desconhecida e, usando uma chama de álcool, procurou derreter pequenas porções dela. Ele anotou cuidadosamente as informações obtidas em uma tabela como esta. Olha só, aqui a massa do álcool em gramas, 10 gramas, ele conseguiu derreter, fundir 1 grama da outra substância, dessa substância desconhecida. Então foi proporcional, olha, quando ele queimou, gastou desse álcool 20 gramas, ele conseguiu derreter, fundir 2 gramas, e assim por diante. 30 gramas de álcool que ele queimou, ele conseguiu derreter dessa substância desconhecida 3 gramas, e sucessivamente. Com base nas informações do enunciado e nos dados da tabela, resolva as questões a seguir. Calcule a quantidade de calor para fundir de 1 grama a 4 gramas da substância desconhecida e complete a tabela. A tabela está aqui, quanto que gasta do álcool para fundir 1 grama, 2 gramas, 3 gramas e 4 gramas. Então vamos para o quadro, vou fazer ela no quadro e coloquei as informações aqui no quadro, né, da tabela. Então olha só, quando ele derrete, queima desse álcool 10 gramas, ele consegue derreter 1 grama dessa substância desconhecida e assim por diante. Então olha só, quando ele queimou 1 kg desse álcool, ele obteve 7.000 quilocalorias. Vamos colocar isso aqui em grama para facilitar a nossa vida. Vamos colocar isso aqui, 1.000 gramas é igual a 7.000 quilocalorias. Beleza. Porque aqui está pedindo em quilocalorias para ficar mais fácil. Não vamos transformar isso aqui em calorias, não. Então, quando ele queima 1.000 gramas, ele obtém 7.000 quilocalorias de energia. E para cada graminha dessa substância desconhecida, ele vai precisar quanto de álcool? Qual é a massa de álcool que ele vai utilizar? Então, olha só. Quando ele derreteu 1 grama, ele precisou de 10 gramas de álcool. E cada graminha de álcool rende quanto? Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 7.000, eu vou dividir para 1.000. Então para cada grama de álcool queimado, ele obtém 7 quilocalorias. Então para cada grama de álcool que ele queima, ele obtém uma energia, né, de 7.000 quilocalorias. Então olha só, e para derreter 1 grama, ele precisou 10 de álcool. Então 1 grama, ele precisou 10 gramas de álcool. Então olha, se cada grama de álcool queimada ele obtém 7 quilocalorias, 7 vezes 10, 70 quilocalorias. Então para queimar, para derreter, para fundir 1 grama dessa substância, ele tem que queimar 70 quilocalorias, né, quilocalorias de energia. E para obter essas 70 quilocalorias, ele tem que queimar 10 gramas desse álcool. E assim agora ficou fácil. Se para uma ele tem que queimar, ele tem que ter 70 quilocalorias, para 2, o dobro. Né? 70, 140, para 3, 3 e 7, 21, 210, 210 mais 70, 380 quilocalorias. Então olha só, o que foi o cálculo aqui mais eficiente? Nós pegamos a quantidade de energia que ele obteve em 1 kg, em 1.000 gramas, e descobrimos cada graminha de álcool que ele queima, ele obtém 7 quilocalorias, 7.000 calorias.
de energia. E aqui, ó, cada graminha que ele derrete, ele tem que queimar 10 de álcool. Então ficou fácil, 10 vezes 7, 70. 20 vezes 7 e assim por diante. Ok? Continuando na questão número 3, respondi a A, essa aqui é a B. A B fala o seguinte: com os dados obtidos no item anterior, construa um gráfico da quantidade de calor em quilocalorias em função da massa da substância em gramas. Então olha só, peguei aqui a quantidade, né, a massa em gramas, 1, 2, 3, 4, a quantidade de gramas que nós queremos derreter e a quantidade de álcool em quilocalorias, né, que nós vamos precisar. Então, para derreter 1 grama dessa substância desconhecida, nós precisamos de 70 quilocalorias. 2 gramas, 140. E aí, então, gráficos, a A já estava respondida, só transcrevi ela para o gráfico. Massa em grama, quantidade de calor em quilocalorias. A C está falando assim, ó. Com base no gráfico, calcule a constante de calor latente de fusão dessa substância. Então, olha só. Para 1 grama, eu preciso de quanto para derreter? 70 quilocalorias. Então, 1 grama que eu quero derreter dessa substância, eu preciso de 70 quilocalorias. Logo, a calor latente de fusão dessa substância é 70 mil calorias por grama. Então, eu preciso de 70 mil calorias por grama para derreter. Então, o calor de fusão dessa substância por cada unidade de grama é 70 calorias por grama. A D fala o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária para fundir 500 gramas dessa substância. Então, olha só, se por grama eu preciso de 70 quilocalorias ou 70 mil calorias por unidade de grama, 500 gramas dessa substância eu vou multiplicar por 70, que é cada unidade. 500 vezes 70, 35 mil quilocalorias. Peguei a massa, 500 vezes 70 quilocalorias, que cada graminha precisa de 70 quilocalorias, multipliquei 500 vezes 70, 35 mil quilocalorias. Então, meio quilo dessa substância, se eu for derreter, se eu for fundir ela, eu preciso de 35 mil quilocalorias. Letra D. A letra E está perguntando o seguinte: se analisar essa questão anterior, a D, qual é a quantidade de massa de álcool que eu vou precisar queimar para obter essa quantidade de calor? Então, olha só, fiz aqui uma analogia, olha, 1 quilograma de álcool, ele me fornece 7 mil quilocalorias. Eu preciso de quanto? 35 mil. Então, eu vou pegar o 35 mil calorias e vou dividir por 7 mil. 35 mil dividido por 7. Então, será necessário 5 quilogramas de álcool para derreter meio quilo dessa substância. Ok? Beleza.